Amados, bom dia. Cristiano Costa aqui, Rio de Janeiro. Análise geopolítica, social e religiosa dos últimos 1000 anos. Vamos lá. A moderna geopolítica, ela começou há mais de 1000 anos. E a moderna geopolítica, ela é de cunho econômico e religioso. Então, esses quatro braços estão sempre presentes: geografia, política, religião e economia. A partir das cruzadas, que supostamente foi o retorno do cristianismo à terra prometida, nós temos o ideal da circulação e concentração de riqueza nascendo. E como se fez isso? Através da instituição da ideia de casas bancárias pelos cavaleiros templários, pois os reis, ao irem à guerra, carregavam o reino consigo. E se perdessem o reino, leia-se os bens, ficaria algum reino para governar? Sem ouro, prata e diamantes? Então, os templários tiveram essa ideia. Bom, não foi bem uma ideia dos templários, mas alguém tinha que expressar essa ideia. E essa ideia foi expressada pelo conceito de guarda. Vou guardar o que é seu e vou te dar um papel informando o que é seu. E daí nasce a moeda fiduciária, expressando um valor que é baseado em ativos reais. Então, você tem 100 quilos de ouro, esse papel informava 100 quilos de ouro nesse lugar. Basta você voltar a esse lugar para ter de volta os seus 100 quilos de ouro. E nesse interim surge essa manifestação de que a segurança dos estados está na mão de pessoas fora dos estados. Porque o sistema financeiro é isso, é a segurança dos estados fora da mão dos estados. Veja que esse conceito te leva ao conceito moderno da escravidão por dívida dos estados. Começou há 1000 anos atrás, mais de 1000 anos, hoje. E nós temos isso. Com isso acontecendo, também começa a acontecer a manifestação do moderno sistema econômico capitalista. Ali ele não se apresentava, existia ainda na Europa o mundo medieval. E no resto do planeta, somente circulava, majoritariamente circulava ativos. Havia a ideia da moeda na China, mas era uma ideia da China. E ponto. Não foi replicada. O conceito moderno de moeda fiduciária só é replicado para valer, como conhecemos, a partir da instituição do sistema de bolsa de valores. E aí temos o seguinte: para ver a instituição do sistema de bolsa de valores, eu preciso ter antes a constituição da ideia da segunda perna de segurança. A primeira perna de segurança estava estabelecida. A minha segurança está fora do Estado, um ator, um terceiro interessado. A segunda perna de segurança é a manifestação dos Estados nacionais, porque são Estados nacionais que garantem que a segurança dos Estados nacionais está fora dos Estados nacionais. Parece
interessante dizer isso. Um Estado nacional garante a segurança sem ter nenhuma segurança, pois é exatamente isso. Terceiros interessados, protegidos por outros Estados nacionais, garantem a segurança de Estados nacionais. Então, após as cruzadas, começa o conceito que nos leva ao capitalismo, que é a construção dos Estados nacionais, que leva vários séculos. E só termina com a restauração da Itália e da Alemanha no final do século XIX. Então, entre o século XIII, a Guerra dos 100 Anos, 13 e 14, que também coincide com a peste negra, que motiva também a proteção, leia-se, proteção, a partir do reconhecimento de que há um Estado nacional. Leia-se também a partir da constatação de que esse Estado nacional é um Estado voltado para Deus. Joana d'Arc, a primeira a constituir a ideia de que a terra é cristã, a terra é de Deus, a terra é prometida. Então ela cria esse conceito na França e foi utilizada para esse fim, para se cristalizar o conceito de que o Estado Nacional é a terra prometida de todos. Então, ao mesmo tempo, você tem a ascensão das casas bancárias via as cidades. As casas bancárias sabiam, a cabala daquele momento sabia que tinha que se construir a certo momento uma estrutura política maior, então estava ali trabalhando isso a partir das guerras fratricidas dos últimos 1000 anos. Se criar estados nacionais dependentes de casas bancárias. Então se instituiu essa primeira perna, a segurança do Estado está fora do Estado, instituiu-se a segunda perna, a criação do ideário do Estado Nacional, que leva ao Estado Nacional. Então isso leva 900 anos. O capitalismo em si, ele levou 800 anos para se consolidar. Século XI, casas bancárias. Século XIII, o primeiro colapso programado, que foi a peste negra, para você aumentar o custo de vida, gerar uma imensa escassez e daí você colaborar incessantemente para a necessidade de uma nova ordem. E essa ordem é uma ordem econômica. Na França, a mudança de era se dava a um ritmo muito lento. Para se ter uma ideia, para uma dúzia de ovos na França aumentar de preço 10%, levava-se 150 anos. Leiam a história da riqueza do homem. Se eu achar, eu coloco aqui para vocês. Levava-se 150 anos para aumentar em 10% uma dúzia de ovos. E por quê? Porque havia uma estabilidade baseada no medieval. Como não há a figura do Estado controlador, é o senhor feudal que determina, então a modificação da economia, ela só podia ser feita com o consenso de muitos senhores feudais. E isso, progressivamente, atrapalhou a cabala escura. Precisamos de novos governos, novos impérios. Porque depois da glória do Império Romano e do colapso do Sacro Império Romano Germânico, precisamos de novas ideias. Então, a nova ideia é criar o capitalismo. E com ele, ao mesmo tempo, o nacionalismo. Então, você tem uma mesa com o Estado Nacional, você tem uma mesa com a segurança do Estado Nacional fora dela, você tem outra perna, o capitalismo, e outra perna, o nacionalismo.
Por que o nacionalismo está fora do Estado Nacional? Porque o nacionalismo é a esperança de que eu vou ter um país. Veja o Kurdistão, a esperança que eu vou ter um país. E tá aí, ó. É a maior nação do mundo sem país. E há vários casos desses espalhados. Por que aconteceu com Israel diferente? Porque mais à frente você tem uma outra mesa armada. Mas vamos lá. Com a ascensão do capitalismo, você tem, inevitavelmente, a criação do papel moeda. Então começa a circular para valer via as casas bancárias o papel moeda. Começa a circular. A instituição dos Estados Nacionais começam a aparecer, os modernos Estados Nacionais para valer, né? Reino da França, Reino de Aragão, Reino de Castela, começa a aparecer para valer, com estabilidade, porque antes durava a vida e morte de um rei, então começa a ter estabilidade, então começa a se ter a ideia da moeda local. Então as casas bancárias cunham a moeda local e a guarda da moeda local está fora desses estados. Você tem a Guerra dos 100 anos, Guerra dos 30 anos, e a ideia do Estado Nacional centralizado vai crescendo. Todo mundo querendo mais ordem e menos bagunça. No século XVII, você tem, após a Revolução Gloriosa da Inglaterra, que cria a moderna Inglaterra, a cabala moderna na Inglaterra se institui no século XVII com a criação na Holanda da Companhia das Índias Ocidentais e Companhia das Índias Orientais, que cria também na Holanda, também cabala moderna, o conceito de bolsa de valores, que a Inglaterra vai replicar, pois a Holanda naquele momento é o centro financeiro e a Inglaterra é o centro político, o Vaticano o centro religioso. Depois esses pilares mudam. O centro político passa a ser Estados Unidos, o centro religioso continua sendo o Vaticano e o centro financeiro passa a ser Londres. Você tem uma modificação no tripé. Mas com a criação do sistema de bolsa de valores, você tem que ter expansão ininterrupta. Então, o espólio de bens de um reino aqui não basta. Eu tenho que espoliar o mundo inteiro. Não dá para roubar só do meu vizinho, tem que roubar do mundo inteiro. Então se cria o conceito da bolsa de valores, para que eu possa espoliar mais, eu possa especular mais. Pergunta: como que a moeda de valor da Holanda, que era a tulipa, pôde chegar a ter tamanho valor? Porque um grande conjunto de pessoas doava seus bens em troca de ter algumas tulipas em toda a Europa. Então, se espoliava um grande conjunto de pessoas em troca de políticas. Adivinha a relação que isso tem com as criptomoedas atual? Alguém faz essa associação? Continuando. Então você tem a criação do sistema moderno agora. Você já tem a ideia dos Estados Nacionais criado pela Cabala quando lançou o primeiro grande projeto de extinção, que foi a peste negra.
você tem esse momento político em que os reinos estão mudando de sentido. E rumamos agora para o século XVII, para o século XVIII, que é o século das luzes, o iluminismo. E não por acaso, o século que nasce o conceito do republicanismo. O conceito do republicanismo vai dar origem a uma outra mesa, com 4 pernas também. Revolução Francesa, Revolução Americana. A república, ela nos remete do latim a coisa pública. Essa é a coisa pública. Então, a coisa pública é a coisa de todos. Todos participam e todos têm consciência de que têm que participar. Todos. Coisa pública. Mas esse conceito é perigoso para a Cabala, porque a coisa pública e consciente acarreta que não há controle. Eu tenho que ter a república exatamente como eu tinha na Grécia. Um grupo é que vota e ponto. E o grupo que vota é controlado. Ponto. Simples assim. Por isso que tanto tempo se lutou para a mulher ter direito a voto. Não é à toa. Não é uma questão de machismo. É uma questão de poder, controle e prazer. Então, temos o conceito moderno da República com a Revolução Francesa, século XVIII. E aí o conhecimento explodiu. E isso é outra ameaça. Nós não podemos deixar o conhecimento explodir e não ter controle sobre isso. Então se cria, no século XIX, associada a essa explosão do conhecimento, a revolução industrial que conhecemos, que é manter o maior número de pessoas possível segregada, voltada para a miséria. Isso está muito bem claro no curso Os Miseráveis, também. Você tem um grande gama de pessoas no mundo inteiro, a partir da Revolução Industrial, voltada para continuar a alimentar a sua miséria, de maneira clara. O conhecimento não é para você, é para a ciência. É o cientista que tem que captar esse conhecimento e dizer o que você tem que saber. E ponto. Por que a ciência é a balizadora de tudo hoje? Porque é a ciência que contém o conhecimento hoje. Então, por conter ser a guardiã do conhecimento, eu só posso perguntar alguma coisa à ciência. Desse jeito, qualquer sacerdote passou a ser um mero ignorante. Por que é questionado tanto tempo o que o terapeuta holístico faz? Mas eu não tenho como mensurar isso, medir. Se você, por um reles momento, percebe uma onda de choque, você sabe que o invisível interfere na sua vida. Uma onda de choque é um golpe de ar na sua cara. E depois vem alguma coisa, mas primeiro vem a onda de choque. Se não existe nada além do que é visível, por que há a onda de choque? Ou melhor ainda, o eletromagnetismo, que possibilita que eu fale com você via esse aparelho. Você não vê e é real. Portanto, o que não é visto é real também, só que nem sempre é mensurável. E isso a ciência não tolera. Então, o conhecimento do século XVIII
teve que ser corrompido para que no século XIX se apresentasse somente como o conhecimento dos cientistas, dos notáveis. Do mesmo jeito, foi institucionalizado o sistema de estados nacionais, republicanos. Então você cria a primeira perna da nova mesa, a República, Estado Nacional Republicano. Aí temos a nova perna dessa mesa, a polarização marxista-esquerda. A outra perna, a polarização direita e cristã. A quarta perna, a polarização da economia moderna. Essas quatro pernas começam a trabalhar incessantemente a nossa vida, essa mesa, a partir do século XIX. Com a restauração da Europa para os estados nacionais republicanos, 1860 e 1870, Itália e Alemanha, se necessitou que houvesse a criação de uma nova polaridade. Não seria mais aceitável que reis e rainhas dissessem o que o plebeu faz. Não, temos que dar a ideia, a esperança que o plebeu tem voz. Então criou-se a república. O plebeu passa a ter voz. O proletário passa a ter voz. E acabou. E com a república, você tem a institucionalização do sistema político. Marxismo, esquerda de um lado, direita cristã do outro lado. E são dois, é um quadrupolo. Você tem dois polos, o marxista e o esquerda, você escolhe qual que é mais palatável, e do outro lado, dois polos, a direita pura, né, do tipo ditadura, e a direita cristã, a chamada conservadora, de cunho religioso. E a outra perna, fomentando a segurança desse sistema, o sistema financeiro, que ora entrega dinheiro para um lado e ora entrega dinheiro para o outro lado. Democracia, né? Tem que se instituir a democracia de alguma forma. Todo mundo tem dinheiro para se matar. Ponto. Porque assim eu mantenho o poder, o controle e o prazer adequadamente para um grupo. No século XIX, então, se institui a segunda onda da Revolução Industrial. Temos que criar agora, nesse sistema econômico novo, a moeda corrente global, o petróleo. Todos os ativos baseados no petróleo. Por quê? Porque a gente controla o petróleo nós damos o preço que queremos, diminui a produção ou aumenta, e todas as outras pernas trabalham em prol da perna financeira. Dinheiro é petróleo, petróleo é dinheiro. Que é o que acontece hoje. Desde a criação da moderna Oriente Médio. E como foi isso? Arábia Saudita. O nascimento da Arábia Saudita tem como único significado a criação da moderna mesa da Cabala. A perna Estado Nacional Republicano, a perna marxismo esquerda, a outra perna direita cristã e a perna econômica petróleo. Então era preciso a perna do petróleo para consolidar. O Oriente Médio, dessa forma, iniciou-se o processo de consolidação de um problema permanente. Então criou-se o tesouro do petróleo, como conhecemos. E não se pode ter ali
neutralidade. Você tem que ter polarização. Se eu não tenho polarização de partido político, de ideologia, eu vou ter polarização religiosa. Então, traz-se Israel de volta à Terra Prometida. Israel tem a sua própria loucura, sua própria ideologia da grande Israel, traz isso consigo. Você tem uma facção da Cabala atuando ali, que é o chamado movimento sionista, que prega o apocalipse até hoje. Só pode existir os bons, e os bons são judeus, não tem outro povo bom, é eles só. Os 144 mil são eles, não é ninguém de qualquer outro lugar, eles. E feito isso, trazendo à luz a Arábia Saudita, e 15 anos depois, trazendo à luz o Estado republicano de Israel, você vai ver nos 30 anos seguintes a dilapidação total do Oriente Médio. O governo republicano do Paquistão desaparece nos anos 50. Nos anos 70, desaparece a realeza persa e dá origem à Revolução Islâmica. Nos anos 70, desaparece o Estado republicano do Afeganistão, que dá origem à ocupação soviética, que não deu origem à guerra. Veja só, ocuparam o país inteiro e isso não gerou a Terceira Guerra. Por que será, né? Estranho isso, né? Por que não gerar guerra aí? Se tudo é pretexto. Um duque foi assassinado em 1914. Por causa disso, iniciou-se a Primeira Guerra. Mas ocupar um país inteiro não inicia a guerra. Veja que com a Crimeia anexada, a mesma coisa ocorreu, sobre outro contexto, mas a mesma coisa. Também se pensou que ali se iniciaria uma Terceira Guerra. A mesma coisa ali. E devido ao quê? Todas as guerras estão vinculadas ao direito natural à posse. Isso se dá em todos os lugares. O petróleo não é diferente disso. É um direito natural. Quem tem a posse do petróleo tem a posse do poder. No livro Duna, se coloca isso como a posse do tempero. Quem tem o tempero tem tudo. Tem um filme clássico de 1984. Quem quiser assistir, está disponível em streaming online. É muito bom, recomendo assistir porque diz muito sobre o que eu estou falando aqui. Aliás, aparece as 4 pernas lá bonitinho. Quem tiver olhos para ver, veja. As 4 pernas do tabuleiro da mesa da cabala. Aparece lá também, as 4 pernas. Mas, continuando. Então, com a criação do moderno Oriente Médio, eu tenho a criação moderna da desestabilização. Ao mesmo tempo, eu tenho a criação na América Latina, na África e na Ásia do conceito do antagonismo, movimentos, aí conhecido como populismo, mas é uma derivação do marxismo esquerda, e o movimento de conservadorismo. Para ilustração, no século XIX, o país mais moderno era o Paraguai. O Paraguai foi destruído pela Inglaterra. O Paraguai foi destruído pela Inglaterra. Por quê? O Paraguai, ele tinha o movimento expansionista, só que o Paraguai tinha mentes criativas, tinha visão de longo alcance e sabia como implementar. É claro que o entendimento ali foi baseado em guerra, mas se não houvesse um entendimento baseado em guerra, mas em associação com os governos locais, poderíamos ter no século XIX uma outra América Latina. Uma integração do tipo zona do euro no século XIX, só que sem a influência da cabala.
Só que isso não foi permitido, então se fomentou que 3 países entrassem em guerra com o Paraguai: o Brasil, o Uruguai e a Argentina. Porque o Paraguai é o bicho-papão, vai querer tomar tudo, e não era bem assim. Só que também a classe dirigente no Paraguai estava infiltrada pelo poder. Da mesma forma que a classe dirigente da Alemanha ficou inflada pelo poder do austríaco Adolf Hitler. Não, podemos alcançar. E aí é o ego falando, né? Não, a gente vai tomar conta de tudo porque é nosso. Então, no século XIX, América Latina, destruição. Não pode ter ninguém importante aqui. No século XX, Argentina. Anos 30, Carmen Miranda visita a Argentina. A Argentina era a Europa da América Latina. Para se ter uma ideia, tinha mais telefone na Argentina do que nos Estados Unidos todo. Tinha mais linha de trem do que em toda a América Latina e em toda a África, na Argentina. E isso aliado a conhecimento aplicado na prática. Então você tem progresso, conhecimento, segurança e liberdade de consciência. As 4 coisas. Progresso, segurança, conhecimento, liberdade de consciência. O que que isso gera? Um problema para a Cabala. Só pode haver isso nos termos deles. Então, inicia-se pela Argentina a tomada da América Latina. Criação do populismo. Perna marxista esquerda. Aí fomenta a criação de movimentos conservadores, que dão origem às ditaduras. Chile, Argentina, Brasil, começou aí. No Brasil, a perna marxista esquerda, ela inicia a sua lenta progressão nos anos 50, no período Vargas. Só que ela já tinha se apresentado claramente com a intentona comunista. E Getúlio Vargas não deixaria a perna marxista esquerda controlar nada. Então houve a intentona comunista, a coluna Prestes, e não deu em nada. Mas a lógica disso mudou. E como muda essa lógica? Para a implementação. O povo não aceita mais guerra. Então a gente tem que modificar o quê? A mente. Na Argentina foi o quê? Modificado através do peronismo. A mente coletiva briguenta do argentino movimenta o peronismo. Ao movimentar o peronismo, se cria as condições do antagonismo, o movimento conservador, o cristão, e o movimento marxista esquerda, populista. E isso contamina toda a América Latina. O que vai dar? Na Argentina, nos anos 70, a ditadura deles. Levou-se um tempo. Foram mais de 40 anos para levar a ditadura deles, nos anos 30 e o final dos anos 70. Mas você vê que esse processo estava em andamento. No Brasil, nos anos 60, no Chile, nos anos 70, e tudo com um significado: poder, controle e prazer, que naquele momento era para dissuadir progresso, conhecimento, de maneira clara. Era para dissuadir as 4 pernas: progresso, conhecimento, independência e expansão. Por exemplo, dissuadir essas pernas, porque isso leva à real independência. E um país realmente independente, ele não se alia a nada. É neutro.
Então não se pode ter essa neutralidade. Você só pode ter a neutralidade do tipo Suíça, que dá dinheiro para todo mundo. Essa neutralidade pode ter. Agora, neutralidade que não gere antagonismo, não pode. O Brasil, nesse processo, Vargas percebeu isso. Com o fim da Segunda Guerra, a entrada da Cabala Escura no Brasil fomentou isso cada vez mais, que o antagonismo, eles contra nós. Vargas, para evitar isso, se suicidou. A perna direita conservadora cristã pega esse conceito de proteção e utiliza para o seu próprio fim nos anos 60. Porque nos anos 60 havia também a ameaça de entrada no país da perna marxista esquerda. Leia-se o que era o Brasil naquele momento e o que vinha sendo até então. Havia uma expansão e contração, expansão e contração. O país não andava para frente de maneira clara, com objetivo, com percepção de todos. O país não andava para frente. E isso foi motivo para a perna marxista esquerda se utilizar para fomentar todo tipo de revolta, problema, que se materializou com a renúncia de Jânio Quadros, que foi o último líder romântico, que achou que ia resolver com a vassourinha. Não, passar a vassourinha e está tudo bem. Esse foi o último líder messiânico romântico no Brasil. Você tem que ter plano e execução de plano claro. Sem isso, você não tem resultado algum. Jânio Quadros não tinha, entrou, achou, talvez, ideia que ia resolver e não resolveu nada. Ou a Jânio Quadros já era a proposta, pode ser também, de consolidação da Cabala Escura via o regime militar, que fez muita coisa boa dentro desse processo aqui que eu estou comentando com vocês. Fez, deu direção, deu rumo, fez muita coisa boa. E como é um sistema da Cabala, nos anos 70, no Brasil, implanta-se a nova ideia do marxismo esquerda, através do sistema universitário. Então, através do sistema universitário, se implanta a nova ideia de poder, controle e prazer no Brasil, que se manifesta claramente a partir dos anos 80 na Nova República. Porque a Nova República foi a consagração do não deu certo. Quando você tem, nessa semana, o indiciamento de um grande agente de poder de um partido político, que vocês sabem quem, isso é o começo do fim desse sistema de poder para valer na Cabala Escura, no Brasil, que, com o fim do regime militar, começa a implantar para valer o regime que visa a criação de uma república marxista, esquerda, dentro do conceito que está naquele livro que eu já mencionei, A Revolta de Atlas. Está ali. Lê e você vai entender. Não é nada sobre sermos irmãos, repartir, nada disso. É sobre a ausência de conhecimento, ausência de progresso, ausência de consciência e somente haver controle e obediência. É sobre isso que é a Revolta de Atlas. E é sobre isso que é a construção dessa realidade. Nessa perna marxista, esquerda, ora populista. E a outra perna, direita cristã, não fica muito atrás. E por quê? No pós-guerra, ficou claro,
período entre guerras também, que os partidos políticos não iam responder claramente a nada, devido ao seu antagonismo. Mas se coloca claramente na Europa, a partir dos anos 50, que tem que haver a demonstração desses antagonismos. Então você tem o que vem a ser o embrião do movimento verde, do movimento de direitos sociais e a manifestação da moralidade cristã conservadora, de modo mais efetivo, eficaz, eficiente. E que esse antagonismo entre esse movimento verde, que é o movimento marxista, esquerda, populista, na versão Europa, afilia pessoas para que não haja a correta percepção da realidade, que só pode ser feita se você dá um passo para trás e olhar o cenário dos últimos 1000 anos. Só assim que você consegue aceitar, entender e compreender o que é a realidade do agora. A partir dos anos 50, na Europa, então, esse conceito, abraçado pelo sistema político, o antagonismo, movimento verde, marxista, esquerda populista lá, e o movimento conservador, mantém a Europa inócua ao que acontece ao redor do mundo, onde os movimentos ora cristãos de direita, ora só conservadores, ou ora movimentos de tirania de direita, ou movimentos de tirania de esquerda, cumprem o seu papel na América Latina, na África, na Ásia, de manter o antagonismo para que as 4 pernas que eu mencionei, a segunda mesa, continuem. Todos têm que continuar na miséria. Então, o Estado Nacional, economia baseada no petróleo, a perna direita e a perna esquerda é para isso, para todos se manterem na miséria. Pergunta, como é que num país como o Brasil, desde 85, você pode falar em normalidade? Modernamente falando. Com N reformas econômicas. Por que não havia essas reformas econômicas nos anos 70? Porque a consciência do brasileiro nos anos 70 não estava vinculada a essa constatação de que a economia pode sair do rumo a qualquer momento. Assim, não havia isso. E para os propósitos da Cabala Escura, isso tem que acontecer a partir desse momento, para não criar expansão de consciência. Ali, no período militar, para o Brasil ou para qualquer outro país, você tem um estanque da consciência, aceita aquilo ou não aceita, então está cumprindo muito bem o propósito, você aceita isso, vive tua vidinha, mas tem a liberdade e você tem uma outra prisão, que é você não ter garantia no próximo ano de como vai ser. Diante da angústia da pessoa comum, ela fica o quê? Presa à esperança. Amanhã vai ser melhor, e o próximo ano novo, Réveillon, Natal, Carnaval, e fica nessa bagunça. Natal, Carnaval, Ano Novo, o próximo ano vai ser melhor, e não se faz nada, pessoa física, para modificar a sua vida. Porque é a partir da pessoa física que você modifica tudo. Então o Brasil está tendo a oportunidade, a partir do indiciamento dessa pessoa nessa semana, de quebrar esse sistema da Cabala Escura no Brasil.
que você está visualizando aqui nos últimos 1000 anos, que vai mudando a forma, mas é a mesma coisa. Porque o indiciamento desse grupo, desse ser, é o indiciamento do grupo que comanda a facção moderna da Cabala Escura desde 1985, que foi trocada de mãos. Tinha um comando no regime militar e tem um comando a partir de 85. Tanto é verdade que Tancredo Neves foi assassinado porque se oporia a esse comando. Então já mataram, na origem, quem poderia trazer algo novo. O entendimento disso, a aceitação, a compreensão disso é libertador para você. Se você se propuser a ouvir tudo isso, é porque está fazendo um trabalho para você, não para mim, de aceitação, entendimento e compreensão de como funciona a realidade. Como funciona a realidade da Cabala. O que é, nesses anos todos, nesses últimos 1000 anos, a Cabala Escura. Nessa perna de o poder concentrado político em Washington, o poder econômico concentrado em Londres e o poder religioso concentrado no Vaticano, criando os antagonismos necessários nesse período de 1000 anos, com a troca, né, porque o centro financeiro era a Holanda e deixou de ser, passou a ser Londres, mas fazendo essa troca somente e mantendo o mesmo propósito, que é poder, controle e prazer. Tem que ter um antagonismo nessas áreas para se manter o poder, controle e prazer. Na religião, na política e nas finanças. Você vê hoje as finanças rumando para a independência de fato. A política sendo exposta e a religião entrando em colapso. Isso é Gaia. Isso é Terra Nova. Por isso que sempre peço, intua, você está recebendo informação. Processe essa informação, percepção. Passe para o teu processo de aceitar de fato o que recebeu. Conscientemente. Aceitar conscientemente o que está recebendo. Conscientemente. Aí, passa a tentar entender. Concreto. Vou tentar entender isso. E depois passa para a compreensão. Eu tenho que praticar, fazer algo sobre. É quando você é Deus em ação. Amor, alegria, trabalho e movimento. Se você se propuser a fazer isso todo dia, você é livre de fato. Você não é mais capacho de ninguém. E nem vai reclamar de um áudio de quase 1 hora. Cristiano Costa aqui, Rio de Janeiro.